Quarto episódio e mais um convidado especial, Wanner Neto, meu amigo, advogado do agronegócio. Obrigado pela sua presença aqui. Quero Obrigado pelo explorar convite. muito o seu conhecimento hoje. Combinado. E vamos começar o seguinte, me explica melhor esse negócio. O que é isso? O Brasil precisa ser o supermercado do mundo. Como que é isso? Eu gosto sempre de falar isso, em palestra, em aula que eu dou, eu sempre deixo essa mensagem final, né? E aí é curioso que uma vez eu estava em uma palestra na Assembleia Legislativa de São Paulo, e eu falei, a gente precisa deixar de ser o celeiro para ser o supermercado. Porque E todo aí mundo fala, né? O todo mundo Brasil é o fala, celeiro, alimenta o mundo e tal. exatamente. E aí tava o ex-ministro Roberto Rodrigues. Aí no finalzinho ele escutou, ele me chamou, falou, Vânia, vou fazer um apontamento aqui. Nós vamos tornar o supermercado, mas vamos continuar sendo celeiro também, porque a gente tem esse potencial. Eu falei assim, não, então tá bom, eu vou acrescentar um terceiro. A gente vai continuar sendo celeiro, se tornar supermercado e também se tornar usina do planeta. Perfeito. E aí, traduzindo, né, o que isso Gerando significa? valor, né? Gerando Exatamente. valor. A gente deixa de entregar somente produto primário, o grão, e a gente passa a entregar produto final, produto acabado, industrializado, com valor agregado, mais mão de obra qualificada, mais emprego e renda para o nosso país. Então, a essência da frase é essa. Então, onde nós andamos aí pelo país, interior do Mato Grosso, interior aqui de Goiás, nós podemos saber, quando a produção e aí a lavoura chega, toda a agropecuária chega, ela gera uma transformação. Mas quando a indústria chega, ela agrega valor, ela traz um estudo. Começa ali, quando é pecuária, aí vai para agricultura, já dá um pulo, né? Quer dizer, foi pro celeiro. Aí agora você quer ir pro supermercado. Exatamente. Aí às vezes já começa a criar um frango, bater o frango, é o frigorífico ali. E aí já tá entregando o produto final, que é a carne. Então assim, já tem uma agregação maior, tem mais tecnologia em toda a cadeia. Geralmente vai ter um instituto de pesquisa, um instituto federal ali perto, é mão de obra qualificada. É muito mais emprego, então a indústria gera quantidade de emprego, maior projeto habitacional, infraestrutura, energia chegando. Então, assim, a economia girando. Total, né? Girando então, por trás de uma pequena frase está todo um projeto de país. Aí. É muito, muito importante, realmente eu concordo com isso, que a gente gerar... Toda vez que você gera um beneficiamento, cada vez vai agregando mais valor. Exato. Fala um pouco para nós o seu trabalho em defesa do direito de propriedade, não somente a propriedade em si, mas também o direito de liberdade de produção. Perfeito. Hélio, eu criei uma iniciativa, chama Agropujante. Uma iniciativa, um movimento. Fala um pouco dessa agropujante, que realmente está bem pujante. Eu via o significado de pujante, né? Muita gente se escuta, a pujança do setor agropecuário, a região que é muito pujante, etc. E o que significa pujante? Significa fértil, poderoso, estrondoso, produtivo. E esse é o significado que está por trás do próprio setor agropecuário brasileiro. Então eu registrei essa marca é nossa hoje. Perfeito. E a gente tem como projeto formar a primeira geração de advogados militantes no agro, em defesa do setor produtivo. Com 3 pilares fundamentais: a defesa da segurança jurídica no campo, a defesa do direito de propriedade e do direito da liberdade de produzir. Né? E onde que nasce toda essa discussão? Nasce a partir do momento que a gente tem, lá no processo constituinte, em que inseriram o direito de propriedade, mas colocaram a coleira nele, que é a coleira da função social da propriedade. Eu chamo de coleira para facilitar o entendimento, principalmente quem escuta, porque tanto no artigo 5º como no 170, logo após o direito de propriedade, no direito fundamental no artigo 5º e como princípio da ordem econômica constitucional no artigo 170, a gente já tem o inciso seguinte da função social. Só que essa função social ela não tem uma definição, um critério legal definido. Buscando uma segurança jurídica. Exatamente. Ela é uma interpretação que vem sendo cada vez mais ampliada pelo Poder Judiciário. E hoje a gente vive uma situação de que, se a área tem um embargo, mesmo que não ainda esteja numa discussão administrativa, e aí você pode falar muito bem, esse direito de propriedade ele já começa a ser relativizado. Verdade. Se a área não está ocupando ali o coeficiente de produção definido ali pelo INCRA, ela já começa a ser relativizada de direito de propriedade. Se há uma denúncia de trabalho análogo à escravidão, e isso não foi apurado, isso não foi transitado em julgado,
o direito de propriedade ele já começa a ser E relativizado. falando de meio ambiente, até quando pega o fogo. Também Exatamente. Várias situações que se a gente for elencar aqui, pode ter um podcast só pra gente falar disso. É verdade. E lá na Pujante a gente entrevistou recentemente 2 produtores rurais do extremo sul da Bahia, pequenos produtores, a gente não tá falando de grandes produtores, são pequenos, quase chacreiros, Certo. que tiveram suas propriedades rurais invadidas Uhum. por indígenas autodeclarados. E quando eles ajuizam, chamam a polícia militar para, enfim, retomar a área, a polícia fala, não, se é indígena, eu não posso encostar neles. Não é Porque minha é uma competência, questão federal, porque é né? questão federal. Eles ajuizam a ação, a Justiça Estadual, que é mais célere, também se declara incompetente, então vai para a Justiça Federal. Eles estão há 2 anos E aí sem só exercer vai o direito de só vai propriedade. prolongando e o tempo passando. Eles não têm sequer uma medida liminar. Isso Sequer uma medida liminar. Eles estão sem a terra. Eles recolhiam imposto, eles tinham todo o título regularizado e eles Prova estão... de produção, um monte Eles estão à mercê. E o poder público não dá esse amparo legal para eles. Então, o que a gente entendeu? Sim, essa discussão ela precisa ser intensificada e nós precisamos formar o que eu batizei de guardiões do agro. A gente vai Perfeito. montar uma metodologia GDA, que é de guardiões do agro. Como que a gente vai criar os guardiões? Vai estar no agro pujante. Porque hoje, onde nós vemos o principal ataque, hoje o produtor rural ele sabe produzir, boa parte aí tem uma profissionalização, precisa melhorar? Precisa, mas sabe comercializar, ele tem uma série de amparo tecnológico por trás da produção. É aquilo que a gente fala, né? Da porteira para dentro, ali da portaria para dentro, ele é profissional. Ele é profissional. Só que quando vai para a burocracia, aí sim ele patina. E aí Exatamente. ele patina muitas vezes porque hoje não tem essa disseminação de conhecimento tão grande. Profissionais como você. Por isso que eu falei no início, a gente precisa de 1000 Hélios. A gente Verdade. precisa de 1000 Wanders. E aí eu entendi que uma andorinha sozinho não faz verão. A gente precisa formar gente. E a partir da Pujante, que não tinha um portal jurídico especializado no agro a nível nacional, como o Migalhas tem aí. E aí eu decidi, falei, cara, vamos montar esse portal. Eu que rodo aí, tô rodando 5 estados, 7 estados por ano. Falei assim, eu quero rodar os 27. Perfeito. E a gente vai conseguir mobilizar uma geração para defender quem produz nesse país. É muito importante quando nós vemos Ministério Público aparelhado, Poder Judiciário aparelhado, universidades públicas aparelhadas. E não é culpa de quem tá lá, não. Eu não quero fazer contra-ataque, perseguir ninguém, não. Nem ficar atacando, É fazer acusando. parte mesmo, né? É construir. Eu quero complementar. Se houve uma deficiência na produção acadêmica, na produção de artigos, nos debates, eu quero enriquecer esse debate com quem entende a realidade do campo. Aumentar o nível. Exato. Não quero atacar o outro lado. Não é isso. A gente quer construir. Pô, se tem tanta gente defendendo todo, pô, mas peraí, qual que é a realidade? Trabalhar junto, Qual né? que é a realidade de uma estagiária minha chegar e falar que o trabalho do semestre dela é uma tese de doutorado que está falando sobre o campesinato no Cerrado brasileiro em pleno século XXI? A gente que roda aqui vê esse borbulhão de tecnologia que está em todas as fazendas aqui no Cerrado brasileiro. Qual que é a realidade que está passando dentro de sala de aula desses colegas meus que saíram aqui, 3 esquinas aqui de onde a gente está, na Universidade Federal de Goiás, eu formei aqui na Faculdade de Direito, que a gente vê 50, 100 alunos saindo todos os anos, passando em concurso no Poder Judiciário, na Advocacia Geral da União, nas Procuradorias de Estado aí, só com uma visão totalmente distorcida da realidade do campo brasileiro, Verdade. da nosso principal setor. Muito sai, nem tem a teoria, né? Sim. E a prática, então, muito mais longe. Muito distante. E não é aquela questão, né? Pô, eu brinco, tem vários amigos que passaram por isso e eles falam, Vânia, se não fosse você, cara, eu nem saberia dessa realidade. Então. Porque o que nos é apresentado não é isso. Não é esse contexto. Não é essa a realidade do campo. O que nos é apresentado é que o MST é o maior produtor de arroz do país. É essa. Qual arroz, né? Aí você vai analisar, é Exatamente. o arroz orgânico, que Percentual não mínimo. representa nem 2, 3% que o brasileiro precisa. O Imagina o mundo. que é passado é que a gente está fazendo chover agrotóxico, e aí esse termo, esse conceito, que é o único país do mundo que utiliza o termo agrotóxico, porque pelo país todo é pesticida, e aqui a gente até começou a utilizar o defensivo agrícola, que é tudo sinônimo, viu, gente? Para quem não Verdade. entende, são 3 sinônimos aí. E quando a gente vai Literalmente a ver... mesma coisa, Exato. né? E quando nós vamos ver concentração por hectare em moléculas, o Brasil aplica por hectare menos que Portugal, menos que a Alemanha, menos que vários países que são os ditos, menos que a França, que tanto ataca o nosso setor produtivo. Exatamente.
Na verdade, é muita desinformação, né? Porque se a pessoa soubesse o valor que é o defensivo ou o agrotóxico, no caso, ele nunca falaria isso. Por quê? Além do custo ser altíssimo, o produtor ele sabe que o solo dele é o maior patrimônio. Ele não vai estar degradando isso. E se ele Exatamente. degrada... Ele é o maior interessado. Exatamente. Ele vai fiscalizar ele mesmo. Então, quer dizer, além de mexer no bolso, ele tem um monte de consequências se ele não fizer da forma correta. Exatamente. Então, E consequência financeira, já que enxergar ele como um olhar financeiro, financeiramente é uma decisão idiota. ele tem o povo, a população tem a visão que ele é o explorador. Então ele está Exato. explorando ele mesmo, financeiramente. Sim. É totalmente sem sentido. E a conclusão que eu cheguei foi, não é culpa dessas pessoas. Eu não vou atacar, pô, você não... Não, é um erro nosso. Sim. Nós, como setor, nós deveríamos estar trabalhando melhor nessa formação de base, levando Verdade. informação de qualidade. E aí, eu acredito muito que a advocacia é uma ferramenta, um instrumento de defesa do direito, do Estado Democrático de Direito no Brasil. A advocacia como um todo, nós somos o país que tem mais advogados no planeta. Então, assim, o compromisso da advocacia em compreender um setor tão importante da economia e um setor tão pujante Verdade. é fundamental para que São a gente muitas construa áreas, um né? país próspero e Precisa de oportunidade. É muito disseminado, né? Precisa de vários profissionais, Sim. cada um na sua área. E o produtor tem que buscar E a isso gente cada permanece em discussões tão ultrapassadas, É. como regularização fundiária, É. como reforma agrária. Pô, quais são essas discussões? E são presentes, são discussões extremamente pertinentes. A gente está com o Centro-Norte aí, praticamente, grande parte, com um problema fundiário. A gente tem um problemaço para resolver. Não tem Pô, documento, né? As propriedades. tem sobreposição, Suposição. tem toda a discussão de grilagem de terras, e aí tem toda a discussão de ampliação ou de demarcação de novas áreas indígenas, que a gente está falando aí, se relativiza o marco temporal, como houve o julgamento supremo, se não houvesse o contra-ataque do Congresso, né? E aí, especialmente, um trabalho da Frente Parlamentar da Agropecuária, nós teríamos um salto aí de 13,9% para 28% do território nacional destinado legalmente para a área de reserva E esses indígena. 28% não representa nem a área que é produtiva, né? praticamente. Exatamente. Vamos falar também, essa onda. Eu falo onda porque é uma situação que eu não domino praticamente nada, só estudo alguma coisa. É essa recuperação judicial no agro. Vantagem, desvantagens. E qual que é a diferença também quando a gente fala nessas dívidas, se for de bancos tradicionais, igual Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, e as instituições financeiras que são cooperativas. Explica um pouco pra gente sobre essa questão. Essa é uma pauta que eu comprei uma briga, né, desde o início, porque eu sempre estudei cadeias e sistemas agroindustriais. O aspecto econômico de Começa economia na de custo de produção até transação. industrialização, Exato. aquilo que você falou no início. E quando a gente trata do conceito de agronegócio, que foi o que viralizou, né? Porque antigamente era agricultura e pecuária. Isso era o agro. E o conceito de agronegócio, ele é a soma de todas as operações, desde a importação da matéria-prima, ali do fertilizante, do Os minério, insumos, né? da biotecnologia que vem na semente, até a distribuição final ali, indo para o fast food, indo para a rede de varejo, de atacado, do supermercado que vai chegar no consumidor final. Isso tudo é agronegócio. E cada elo dessa cadeia, e aí a gente fazendo uma análise específica aqui desses elos que são mais próximos ao Para produtor ficar mais rural, claro, né, Vander? A borracharia, o supermercado. tudo né? entra na cadeia de prestação O de posto de serviço ali, de combustível. apoio. Diesel é um insumo fundamental. Então, assim, tudo isso entra nessa estrutura. E quando nós paramos para analisar que esses elos eles são muito interdependentes, operam de forma alavancada e com margens apertadas, o que eu busquei alertar lá atrás foi, se começar a vender RJ desse jeito, de forma indiscriminada, onde você tem um instrumento legítimo que o produtor rural deve exercer quando for necessário, porque é um direito conquistado, e eu sou um defensor, sim, porque tem vários produtores que precisam e tem que fazer uso dele. Mas, se for vendido de forma indiscriminada, o que a gente vai ter num contexto geral? A gente vai ter um descasamento de fluxo aqui da cadeia, que foi o que a gente viu. Aí vai chegar lá nas lojas agropecuárias, exatamente. quem fornece o insumo. Primeiro ponto aqui, quem que seria impactado depois desse boom que nós vimos? E aí a gente já vê o primeiro efeito, depois a gente vai ver o segundo. Primeiro efeito que eu anunciei no início do ano passado. Pô, tem mais de ano que eu tô falando isso. Boom de RJ do produtor acarreta boom de RJ do distribuidor de insumo. Verdade.
já teve aí a AgroGalaxy. E várias outras médias maior, aí, que era a maior distribuidora. E várias outras médias buscando também esse instrumento, fazer uso desse instrumento. A Lavoro está fazendo uso de uma forma extrajudicial de compor, literalmente chegar nos credores e falar, cara, vamos chegar aqui numa composição, não vou fazer uso da recuperação judicial, mas eu preciso de um fôlego porque a operação está inviabilizada nesse formato. É uma situação extrajudicial para tentar minimizar. Exatamente. Que é uma situação menos drástica que a RJ. Uhum. Qual que é o próximo elo a ser atacado? Quem que fornece para as distribuidoras de insumo? As indústrias. Sim. Grande indústria de adubo. Qual que é a margem de indústria de adubo? É margem igual de frigorífica. É coisa de 5% ao ano. Pô, se você tem um default na carteira de 7%, você inviabilizou. Vai trabalhar 2 anos aí de graça e não consegue pagar a conta. E aí vai fazer o quê? O juro aumentar, cada dia menos. Aí o juro já só sobe. Só. Dinheiro está parando de circular. O produtor que antes investia num foliar, investia num produto diferenciado, vai fazer o mínimo do mínimo, básico. O basicão, que não tem margem, que é commodity. A baixa produção. Porque se ele estivesse comprando foliar, a revenda do distribuidor, ele ia ter uma margenzinha melhor. Porque onde ele tem margem é na revenda, no foliar ali, no produto especial. Não é no adubo, não é na semente que todo mundo tem. Então, isso tudo compromete. E é o efeito cascata que a gente está vendo hoje. Então, também não gosto de falar em crise. Acho que não é crise, porque tem muita gente também que está aproveitando a oportunidade, fez caixa e tá. E não tem nada de errado, né, Wander? Não tem nada de errado. Tem que ter o conhecimento. Se ele tem condição de ajudar o produtor com esse conhecimento, a legislação permite. Exatamente. Vai lá e faz. E o ponto também, o agro passa por ciclos. Sim. A gente está passando por um ciclo de baixo, que o G sobe de novo e todo mundo volta às musiquinhas da Dodge Ram e dá festa. Então, assim, faz parte. O ponto tem muita questão, e aí, trazendo um ponto específico que você trouxe, que é sobre a diferença do crédito ali. Sim, do banco cooperativo. E as Exato. Que eu vou até chamar de banco cooperativo, que é a cooperativa de crédito. Vamos pegar Cicobi, Sicredi, Cressol, etc. Teve um entendimento, e isso eu já tratava ano passado. O que acontecia? O produtor tinha um passivo ali, vou usar arredondado, fica mais fácil de entender, 100 milhões de reais. Certo. Aí, 30% é do banco cooperativo, mais 50% é com um banco tradicional, e o restante ali, próprio, exato, 20% vai ser com um distribuidor de insumo, vamos supor. Tudo dívida, né? Exato, tudo dívida. Passivo de 100 milhões. O que acontecia? O pessoal começou a pedir RJ, ele ia lá e pedia, falava que 100% das dívidas era crédito concursal, ou seja, participa do concurso de credores dentro da ação de recuperação judicial. E eu falei, a alteração legislativa que teve da lei de recuperação e falência, ela não foi feita pelos representantes do produtor rural, elas foram feitas pelos representantes das instituições financeiras. Não foi uma forma de ampliar direito do produtor, foi uma forma de restringir. Exatamente, restringir mesmo. E eu comecei a bater, falei, crédito cooperativo não entra, crédito oficial não entra, crédito oriundo de operação BART, que é com o distribuidor de insumo, não entra. Mas no pedido de recuperação, vinha lá um pedido cheio, e aí o honorário bom é o honorário da largada. Na hora que defere o pedido ali, o percentual em cima do pedido total. Então, não, vamos pedir em cima de 100 milhões, que o honorário vai ser maior. Depois vamos ver a tese, vamos lutar no judiciário para ver a tese. É insegurança jurídica. Quem está assumindo esse risco? É contador? É o distribuidor? Só o produtor. Só o produtor. Agora, teve um julgamento no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Responsabilizar esses profissionais. Não, na verdade, foi o entendimento, né? Entendendo que esse crédito com as cooperativas de crédito, ele é extraconcursal. Entendi. Ou seja, ele corre normalmente. Não vai participar. Não participa da recuperação judicial. Crédito com alienação fiduciária, corre normalmente. Aí tem uma discussão, são discussões que vão ser superadas pelo judiciário ainda, né? O bom é que resguarda o cooperativismo, né? Exato. Protege. E aí o conceito jurídico é o ato cooperativo, até porque se a cooperativa entrar na situação de insolvência ali, ela vai ter que responsabilizar. Não é só ela, porque ela tem fim lucrativo. São os cooperados que vão pagar a conta. Exatamente. Então, assim, é uma proteção. E analisando friamente, quem que está por trás dessa tese, né? Quem está por trás e quem defenderia lá em Brasília? Vamos pensar assim, de forma bem pragmática e institucionalmente falando. A OCB é muito forte. A OCB, Sicredi, Cicobi, todo mundo vai deixar isso
passar facilmente? Não Não vai. vai. Eles vão fazer um trabalho de casa. E Cada fizeram. dia tem crescido mais e Exatamente. ajudado, né? Crescido porque tem ajudado, Então, dando confiança. Exato. Então, o que eu acredito é assim: é um direito do produtor. Precisa ser mais disseminado esses conceitos, essas informações, para o produtor que decidir dar esse passo, que ele não tem volta. Uma vez que ele É pede. literalmente analisar aqui, né? Vantagens e desvantagens, né? Exatamente. Não só a questão financeira ali do ato, mas a questão produtiva nos anos seguintes. Exato. Então, assim, se dissemina, se a gente abre fóruns de discussão e a Pujante é um espaço para isso, eu chamei um jurídico da AgroGalaxy para ser colunista. Ele, pô, Vanessa, será que tem algum... Cara, eu quero todo mundo aqui, da ponta da cadeia até a outra. Por quê? Porque é assim que a gente vai enriquecer o debate. Eu não tenho que ser o dono da razão. E eu não defendo essa ideia que a minha verdade é a única. Não. Trago uma ideia, eu quero estudar, eu quero aprofundar o debate para a gente saber qual que é o correto, o mais adequado. E o que é o mais adequado? Pô, vamos entender qual que é a legislação aplicável, qual que é a tendência do judiciário interpretar e vamos construir. Se a norma estiver inadequada, pô, vamos preparar um projeto de lei, vamos tentar discutir lá na FPA. Porque se a norma estiver inadequada, vamos tentar adequar ela, melhorar. Vamos Você aumentar participa a disso hierarquia, muito. né? Exato. No ambiental, você participa muito disso. Então, assim, esses debates, a gente precisa ter mais pessoas discutindo. E tem uma frase que eu gosto de falar. Quem não senta na mesa está no cardápio. Mas para sentar na mesa, você tem que estar preparado. É verdade. E vamos falar um pouquinho também da sucessão no agro. Como você tem visto no dia a dia, as famílias precisam mesmo se preocupar com sucessão? Qual o nível que os produtores brasileiros estão hoje? Como convencer um produtor tradicional, aqui complementando, de fazer delegação? Isso aí eu tenho que chamar até o meu amigo, que é a referência da sucessão hoje, que é o Daniel Rabelo. E ele Enfim, foi convidado e aceitou, e daqui uns dias vai estar com a gente aqui também. Então, assim, ele vai dar aula de sucessão aí. Esse choque cultural, né, que tem, e nós vemos isso não só dentro da propriedade, mas dentro de qualquer empresa, que eu estava num curso esse final de semana, e aí tava falando, né, é a primeira vez que a gente tem 5 mercados consumidores, né, 5 gerações consumindo. Que o senhorzinho, o idoso de uns anos atrás, ele ficava, a senhorinha, ficava lá no crochê, não tinha esse hábito de consumo voraz. Hoje não, hoje tá no Instagram, Consome até tá pedindo, WhatsApp. tá pedindo na Shopee ali, na Amazon, na Mercado Livre, tá consumindo tudo. Então, Exatamente. e a criancinha também, que antes não consumia, porque era o pai que ia comprar, às vezes ia na cidade, ou, enfim, não tinha esse hábito também. Essa criancinha tá vendo o brinquedo e fala, papai eu quero. Já tá clicando ali, às vezes compra sem nem o pai ver, porque já tá cadastrado. Não, e eles decoram a senha. Você acredita, eu tenho uma filha de 7 anos, tem hora que eu falo, filha, qual que é a senha do celular da sua mãe? Qual que é Ela sabe tudo. Ela sabe tudo. Ontem mesmo eu liguei pra ela e falei, pai, a de entrar eu sei, mas do iCloud eu não sei não. sabe. E é isso aí. Então a gente tá diante do cenário que tem gerações distintas, com ambições distintas, pensamentos e intenções também muito diferentes. Quando a gente analisa isso dentro da porteira para dentro, a gente vai ver que tem uma pessoa tradicional, construiu, que tem uma história por trás, e essa história tem que ser respeitada. E que sofreu, né? Sofreu muito, que o produtor rural de 20, 30 anos atrás era aquele, tem fazenda, mas vive uma vida muito simples. Exatamente. Muitos aí a gente escuta Tem uns falar que que a vivia em gente lona. conversa com ele, quando a gente chega na fazenda, a gente fala, gente, será que esse é o proprietário, né? Exato. Acontece E muito. às vezes tem milhares de hectares. Mas não significa que hoje também não é difícil. A gente São só quer outras comentar dificuldades. aqui que lá atrás eu penso que era muito mais difícil que hoje. Eu também imagino. Não tinha informação, não tinha essa facilidade de pegar uma caminhonete, morar na cidade e de caminhonete escutando um som no ar-condicionado para dentro da fazenda, né? Exatamente. Era outra realidade. Era uma devitona aberta ali do lado para entrar um arzinho, uma C10, mudou muito. Era outra realidade. Rodovias, estradas, Rodovias, totalmente tudo diferente. Estrutura bem diferente. Então hoje tem esse jovem que muitas vezes está abastecido de informação, cheio de vontade de inovar, só que ele encontra uma resistência também de estar nesse diálogo, de ter responsabilidade delegada. Eu bato muito nessa tecla porque eu acredito que liderança só se forma com responsabilidade. A pessoa, ela só se torna um bom líder se ela errar, se ela sofrer nessa jornada. Ter experiência. Porque é árduo. A vida do líder é uma vida mais solitária, porque você tem uma dor ali, não é o líder amado, não são decisões fáceis. E isso tem que haver um preparo. Porque se tem uma coisa que a gente sabe, que a gente tem 2 certezas na vida, é pagar imposto e que a gente vai morrer. Então, assim, disso não dá para fugir.
E na segunda opção, a gente nunca sabe quando vai ser. E as pessoas acham que as pessoas acham que acham que isso não vai acontecer, não né? vai acontecer. Ou que vai demorar tempo demais. É. Só que fatalidades podem acontecer. Sabe que vai, mas Exato. ele fica aquela questão. Que vai demorar. E não liga o gatilho de urgência. Então, assim, esse preparo do sucessor, ele precisa acontecer também. E precisa haver um interesse do patriarca, do sucedido, em preparar essa nova geração. E a gente está falando de gestão de pessoas. Exatamente. De formação de pessoas. Que é um desafio. Porque ele, muitas vezes, não foi preparado. É. Ele foi no sol, na raça, foi no... Pô, acorda cedo, não trabalha, teve ensinamento, né? não tem da ninguém outra passar. geração. Ninguém parou para me ensinar nada, não. Eu aprendi desse jeito, então tem que aprender. Só que tem muitos casos de sucesso, onde as pessoas estão despertando, estão entendendo que essa complementariedade, pô, peraí, esse aspecto tradicional, toda a experiência, com um pouquinho de inovação aqui, se somadas, elas podem ser um case de sucesso. Porque o que me trouxe aqui de resultado não é o que vai me levar até o ponto C. Exatamente. Então, essa humildade, uma capacidade de se conhecer, de se entregar, de ceder, acho que o principal ponto é ceder para o pai, para o filho, para o irmão, para o cunhado, para o primo, depende dos núcleos familiares. E hoje existem instrumentos que são viáveis juridicamente para se preparar a sucessão também, mais econômica e, claramente, criar políticas internas dentro da companhia. É resguardar o bem e resguardar as futuras gerações. Exatamente. Porque, assim, agro é um setor de escala. Sim. Eu brinco, fazenda é indústria céu aberto, não é empresa céu aberto, é indústria. Porque a economia de escala, a margem apertada, se tiver um erro, meu amigo. Não, e quando a pessoa vê o cara que tem a prática de ver uma máquina, uma colhedeira de soja, trabalhando, aí vai ver que é indústria mesmo, né? Exato. E nesse desafio, a gente precisa, de fato, ter política interna. Pô, peraí, eu tenho 5 filhos aqui, com primos totalmente diferentes, que um quis estudar, um foi para medicina, um foi para agronomia, um tá só na farra, outro não quer saber de nada. E aí, a regra é a mesma? Pô, mas não, a regra não é a mesma. Mas onde que tá a regra? Onde que se recorre? E na ausência do patriarca? Como que vai ficar essa discussão? Tá formando cultura ou não tá? Então, são instrumentos que são possíveis de redigir, discutir internamente e ter uma maturidade empresarial. Quando a gente para analisar, e aí tem algumas pesquisas, tem pesquisa aí da KPMG com o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, eles fazem alguns levantamentos para entender qual que é o nível de governança. Pouquíssimas fazendas têm funções definidas. Verdade. O filho não sabe se ele é gerente, se ele é peão, se ele é dono, se ele é diretor, ele não tem uma função. Ele está na compra, ele está na venda, ele está na nutrição, onde que ele está dentro do negócio? Ele está em tudo, mas ele não está em nada, porque ele não decide nada. Então, assim, como que você desenvolve habilidades nesse profissional, enxergar como que o filho? Vai atingir o melhor rendimento? Exato. Né? E a gente sempre faz 3 esferas diferenciadas. Uma é patrimônio. Então, patrimônio ali é onde a gente vai discutir herança, passagem desse patrimônio, dos imóveis, do gado, dos maquinários, etc. Tem o elo da família, onde todo mundo é irmão, filho, independente do que for. São herdeiros. Tem a herança legítima e tem a disponível. Mas todo mundo é família. Tá? O outro foi fazer medicina, está morando fora, tem 10 anos, ele continua sendo irmão. Sim. Então, família não se mexe. Mas tem um pilar que é o negócio. E aí, muitas vezes, eles têm uma interconexão nesses círculos, mas tem gente que está só dentro do negócio, que talvez não tem direito nenhum patrimonial e nem é da família, mas é bom. E aí, qual que é a função dessa pessoa? Essa pessoa tem um plano de carreira? E essa pessoa que está na família e que está no patrimônio e está no negócio? Essa pessoa que decidiu renunciar a uma oportunidade na BAR, aqui na Supremo, decidiu renunciar a uma oportunidade de qualquer grande companhia que teria seu salário, mas que está dentro do negócio. Essa pessoa tem que ter um salário. Porque ela vai casar, ela vai ter o filho ali. Como que vai ser a distribuição de lucro? São conversas difíceis para se encarar. Sim. E no eventual divórcio? Porque a gente é cristão, a gente não quer que o divórcio aconteça. Quer casa é para morrer junto. Mas, peraí. A lei de divórcio está lá. E divórcios acontecem. Acontece, né? Então, com frequência. Como a família vai gerir essa questão? No eventual separação. Daqui a pouco, e aí eu chamo de agregados, né? Os agregados vão estar levando uma parte. E muda tudo, né? São irmãos, tudo Exato. Mais. Quando vem os agregados, muda tudo. Totalmente aí diferente. Uma cunhada começa a falar na cabeça, e aí, pô, lá tá ganhando mais. Mas peraí, qual que é o critério definido? Isso foi, mais uma vez, debate. E eu acho que na era da inteligência artificial, que a gente está vivendo, 2 questões crescem muito. Capacidade de diálogo, e aí o diálogo com foco na solução,
e também a capacidade de ceder em um relacionamento. E não só relacionamento conjugal, um relacionamento profissional, relacionamento entre chefe e colaborador, entre parceiros comerciais. Isso tudo a gente precisa ter uma capacidade de amadurecer a linguagem, o debate. Tipo, quais são os seus interesses, quais são os meus, e tá todo mundo satisfeito? Pô, não, a gente avançou 6 meses, 1 ano, tanto que acordos familiares, e aí, se alguém estiver escutando, pô, eu já fiz arroz, tá resolvido. Pô, pai, tem quanto tempo que vocês não revisitam? Eu tenho 5 anos. Ó, cuidado. Mudou muito. Cuidado. Provavelmente, alguns pontos estratégicos mudaram. E aí é importante dar uma revisitada e uma atualizada. Então, certamente, agora vai ter muitas revisões nesse sentido. Com certeza. E muitas foram feitas construções. bastante, não foi? Muita, muita. E um alerta geral, né? Reforma tributária tá aí. É o próximo item nosso aqui, mas Exatamente. eu quero falar ainda sobre esse líder. Fala pra mim, que história é essa aqui? De líder não se forma na praia com caipirinha ou água de coco. E 5 canas de açúcar no terrão. E isso aí eu falei no podcast com o Daniel. Cara, é muito disso. Eu já vi, e é um case interessante, né? Teve uma família que tava fazendo, vou mudar uma parte dela aqui para não ficar identificável. Mas tinham 5 filhos. 5 filhos já adultos. Certo. E desses 5 filhos, eles estavam brigando para ver quem que ia ficar com a fazenda com os pais ainda em vida, os pais na mesa. E eu tive que dar um exemplo que na hora deu um choque, mas que eu acho que foi interessante para aquele momento. Falei, olha, vocês estão parecendo 5 adolescentes que estão brigando para ver quem vai sair com a caminhonete do pai no final de semana. A caminhonete não é de vocês. Então. Vocês querem tirar a onda, mas eles estão aí. Os pais estão vivos ainda. Eles estão precisando da caminhonete no final de semana. Vocês estão deixando eles sem carro para tirar a onda no final de semana. É isso. Então, tem muito filho hoje que quer, pô, eu sou o dono, eu sou... E tem pais que tem uma cultura que é isso mesmo, né? Se sente dono, isso é seu, porque você tem que É uma tratar como seu. transição, né? Ele tá fazendo o papel dele de pai, mas Exato. é mais só para dar um incentivo, na Exato. verdade, né? Então, assim, esse sentimento de dono, quando entra em choque com a falha da percepção de hierarquia com o próprio pai ou a mãe, ele começa a causar danos. É porque na o empresa. raciocínio dele só tá pensando no ativo, né? Exato. E o passivo, e o trabalho, e os custos. E aí no drinkzinho aí, na caipirinha, é o cara que é só o ônus, né? É, Aliás, o exatamente. bônus, que é só o bônus e não quer o ônus. Exemplo, na pandemia a gente viu, quem não gostava de ar começou, porque ia de caminhonete, postava foto ali na caminhonete. Pô, agora eu tô de caminhonetona, agro bombando. E na hora que começou a degringolar aí, o negócio começou a ficar apertado. Se tiver que Exatamente. vender a caminhonete, vai estar na mesma empolgação? É. Vai estar lá pensando como reestruturar a dívida? Falando com o advogado, com o contador, pô, o que que a gente resolve aqui? Exatamente. Tá preparando esse sucessor para isso? Porque é doído. Você tem uma bagagem muito maior que a minha, mas ao longo da vida, de qualquer um de nós, a gente passa por altos e baixos. Então, preparar esse sucessor para aguentar o vale é muito importante. Mas essa bagagem, eu sempre falo isso pra você. Pode ser por causa do tempo. Mas eu sempre enxerguei, desde a primeira vez que eu te vi, um crescimento absurdo. Você pode ter certeza. Você vai chegar em muitos lugares ainda, porque você transmite essa segurança, você estuda, você tem resultado. E eu tenho certeza que daqui uns dias, a minha bagagem vai falar assim, ó, eu sou amigo daquele lá, ó. Amém, mano. É bom que todo mundo é amigo, pô. Eu sou amigo do Hélio aqui também. Eu vou te dar um exemplo. Como eu gostava muito de futebol, eu vou falar assim, olha, o Kaká lá, ó, o Ronaldinho Gaúcho, foi amigo meu. E eu quero uma camisa dele. Vamos voltar aqui a falar um pouco sobre a minha área, meio ambiente. Qual que é a relação que você tem visto? Tem como o agronegócio andar separado do meio ambiente? O que que os produtores têm feito no seu dia a dia para resguardar quanto a essas situações de questão ambiental? Aguentar a pressão internacional, igual você falou da França, que não tem exemplo nenhum, mas quer colocar regra. Isso é um ponto que eu bato na tecla e vou bater por minha vida toda. Porque a pauta ambiental ela não é uma pauta política ou temporal, né? Ela é uma pauta geracional. Então, Exatamente. é dessa geração. Daqui para 2050 ela não vai Não, e mudar. vai ser da próxima, Exato. não Então, tem assim, como. tem que preservar. E nessa questão, tem que cumprir uma série de requisitos. Nosso Código Florestal ele é muito robusto, comparado a todo o resto do mundo. Com certeza. E quando nós vemos que a gente está falando de um advogado que atua no agro, ele tem que ter no mínimo um parceiro que atue ambiental. No mínimo. Por quê? Porque uma das principais obrigações ali, o grande fiscal do meio ambiente hoje, não é o IBAMA. Não é assim. Não é. Não é São assim. as multinacionais, Não são os são os órgãos bancos, ambientais.
são as instituições financeiras, eles que fiscalizam. Sim. Porque hoje, se o produtor toma um embargo, ele não consegue nem tomar crédito nem comercializar sua produção. Trava de todos os lados. Quase inviabiliza o negócio dele. Exatamente. Então, tem toda a discussão lá da... E aí é uma problemática, né? Entrar num vespeiro aqui, mas eu vou entrar e só sair. Vou só jogar uma bombinha lá. Mas da moratória da soja. Pô, pera aí. As grandes trades não estão comprando direto do produtor. Mas o produtor vende para o intermediário vende para a trade. Então, o problema. O consumidor que está achando que está protegendo o meio ambiente, ele está comprando de área que potencialmente tenha sido desmatada. Com certeza. Só quem está sendo prejudicado é o produtor. Por quê? Porque não tem essa informação. Está disseminado, mas só dentro da nossa bolha. Quem é do setor. Da mesma forma que não tem como, né, andar agronegócio e meio ambiente separado, não tem jeito da parte jurídica não andar com a parte técnica. Foi o que você falou sobre ter alguém que vai te ajudar. Você que é do jurídico, que é advogado do agro, precisa da parte técnica. Hoje eu tava vendo pra cá, eu tava conversando com um parceiro meu que tá elaborando um laudo pra gente uma ação de desapropriação. O cliente nosso teve uma área desapropriada. Tem que ter a parte técnica. Tem que ter a parte técnica. Pô, como é que eu chego pra discutir com o juiz se eu não tenho um bom laudo? Exatamente. Eu tenho que ter prova, eu tenho que estar munido de prova. E aí, qual que é a prova? É o bom laudo. E isso é indispensável. Se a gente for tratar toda a problemática hoje do licenciamento ambiental, e a gente está falando do projeto de lei que está tramitando no Congresso a uma velocidade, enfim... Agora teve um pouco de velocidade, mas está lá há mais de 20 anos. Está lá vários anos e agora eles decidiram colocar uma energia, né? Nessas últimas semanas. Então, assim, se a gente está vendo que tem várias obras paralisadas pelo país todo, a gente atua por uma ferrovia e o grande desafio não é a obra de ferrovia, é a parte de licenciamento. Exatamente. É toda a burocracia, é o custo Brasil. Exatamente. Você fica anos para liberar a construção da obra. Literalmente para barrar mesmo. Né? Exatamente. Então, assim, impede o desenvolvimento nacional e os bons profissionais, como você, como toda a equipe da Supremo, são essenciais. E aí, mais uma vez, eu reforço. A gente tem que formar gente. Estamos precisando de mais Supremo aí pelo país. Tem que criar muitos líderes, né? E vamos lá. A gente já está partindo para o final aqui da nossa edição. Mas vamos falar um pouquinho como que era antes e como que é hoje as fazendas. Porque o que eu tenho visto é que tem casas em fazendas que é muito melhor do que a casa da pessoa na cidade. No passado não era assim. Uhum. Hoje praticamente a pessoa tem tudo na sua fazenda, toda a mordomia, toda a facilidade. Fala um pouco sobre isso que você tem vivido aí nessas fazendas. Acho que foi em 2020, 2021, eu tive uma conversa com o Maurício Veloso, pecuarista de Porã. Grande amigo. E ele é um professor, né? Não, eu falo pra ele que ele brinca com português, né? ele é um fenômeno, assim. E aí ele disse uma coisa. Ele falou assim, antigamente, tudo que não prestava, ia pra fazenda. O filho que não estudava, o sofá que quebrava, a geladeira que estragou, tudo que não prestava ia pra fazenda. Hoje é o oposto. Verdade. O filho que quer ir pra fazenda, ele tem que sair pra estudar, pra conseguir ficar na fazenda. Exatamente. Tudo do boi a tecnologia, né? Tem que estar na fazenda. Os ativos, o investimento que a fazenda demanda. Então, assim, essa realidade, ela mudou o paradigma, né? Hoje é o oposto. Então, de fato, eu vejo, tem grupos que optam, né? Fazenda é só trabalho, então a gente não vai fazer uma casa para lazer lá. Mas tem grupos que decidem, falam, cara, isso aqui é a nossa vida, então aqui também eu vou fazer. Como que eu aproximo as novas gerações para gostar da fazenda? Então é uma forma, uma estratégia. Tem certo e errado? Não. Depende do resultado. Isso depende de cada pessoa, né? Exatamente. Então, assim, eu já vi grupos darem certo nos dois formatos. Gente que não constrói nada de lazer dentro das fazendas e gente que constrói justamente para atrair as novas gerações, o adolescente ali que tá vendo. Não deixa de ser o início de uma formação de líderes. Exatamente. Porque aí tá ali no final de semana, vamos passar o final de semana na fazenda. Aproveita, vai mostrar um pasto, vai mostrar uma... Não, sobe na plantadeira, na colheitadeira. Aproveita aquele momento de lazer para inserir ali naquela realidade. Então é isso aí, meu amigo. Brigadão mais uma vez. Eu queria encerrar você falando. Fala para nós qual o seu propósito diário nessa entrevista aqui, nesse podcast. Dá para perceber seu propósito, mas eu queria que você fosse mais claro. E viajando pelo Brasil aí, qual o seu sonho como advogado agro? Tem uma coisa que, apesar da pouca idade, eu penso muito. Que essa vida tem um fim e eu quero deixar alguma mensagem, algum legado aqui. E se eu puder deixar como uma marca do meu nome, que eu contribuí para que no Brasil as pessoas que produzem, geram riqueza, geram emprego, elas tenham uma vida melhor,
uma oportunidade, uma liberdade maior, eu vou ter cumprido meu papel. E eu escolhi, dentro de todo esse universo de produtores, e não só os rurais, mas o setor agropecuário para defender. Então eu espero que nesses próximos anos eu possa ampliar ainda mais a mensagem e a gente conseguir gerar mais garantias jurídicas, direito de propriedade, direitos garantidos, e que a gente possa brigar como advogado a nível de STF, a nível de STJ, dentro do parlamento, que a gente possa, enfim, levantar a bandeira de quem produz. Perfeito. Amigo, obrigadão mais uma vez. Sucesso para você. Conte comigo, conte com o meu conhecimento. Eu que agradeço aí pelo convite, parabéns pela iniciativa e que viralize muito podcast, que a gente precisa de muito podcast em defesa do agro. Show de bola. É isso aí, pessoal. Mais um episódio gravado, sempre com profissionais que dominam, que têm brilho nos olhos para levar o conhecimento para você, produtor. Não fazemos filantropia, mas buscamos trazer uma melhor situação para você ter mais lucro.